Olá, bom dia. Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 18 de maio. No Brasil, essa semana começa com os analistas observando a cena política, alguns fatores que vêm gerando mais preocupação nos últimos dias. Tem essas dúvidas sobre se haverá ou não a divulgação do tal do vídeo da reunião ministerial entre o Bolsonaro e todo o seu time aí no dia 22 de abril. No fim de semana também tiveram essas colocações do empresário Paulo Marinho, do PSDB, trazendo alegações de que supostamente a família Bolsonaro teria tido informações prévias de operação da Polícia Federal que envolveria membro da família, mas isso antes da eleição ainda, de presidencial de 2018. Então são elementos que colaboram ainda para ampliar os ruídos ou pelo menos manter o clima político nessa situação relativamente instável. Tá? Mas assim, é tudo muito mais no âmbito político do que legal efetivamente. Em relação aos desdobramentos legais de tudo o que está acontecendo, mesmo o inquérito de suposta intervenção na Polícia Federal, não tem nada ainda muito conclusivo e nada que faça os especialistas, de uma maneira geral, acharem que terá elementos contundentes. Então, tudo isso ainda é um processo em curso. Acho que tem bastante água para passar por baixo dessa ponte. Na última sexta-feira também teve a saída do ministro da Saúde, Nelson Taixe. Isso gerou, como não poderia deixar de ser, mais um pouco de turbulência. Não existe ainda um nome para substituir o Taixe. Quem fica interinamente é o secretário executivo, que é o general Eduardo Pazuello, alguém que vinha aparentemente fazendo um bom trabalho, mas parece que no tempo será escolhido uma outra pessoa, uma outra figura que tenha também, acho que além das credenciais técnicas, algum perfil também mais político para enquadrar em todo esse contexto, inclusive esse contexto de aproximação do governo com o Congresso e essa coisa toda. Tá? No fim de semana, o Bolsonaro não fez um pronunciamento forte lá em favor do fim das quarentenas, como aparentemente iria fazê-lo, acabou não acontecendo. Ele até participou de uma manifestação ou outra, mas nada muito dado a interpretações polêmicas, como já aconteceu em outras circunstâncias. O Paulo Guedes, que é o chefe da pasta da economia, ele está reforçando, o compromisso com a agenda liberal e o compromisso dele de enfrentar os desafios e as dificuldades, mesmo tendo que flexibilizar a própria postura para acomodar esse apoio dos parlamentares e do Congresso. Mas assim, o presidente da República endossa a autonomia que o Paulo Guedes tem. Agora, como evento específico muito importante aos olhos do mercado, será o veto ou não do Bolsonaro em relação à exclusão daquelas categorias de funcionário público do congelamento de salário aí para os próximos 18 meses. Tem agora o debate que continuou no fim de semana, e isso é algo recorrente, em relação à reestruturação ou prorrogação do auxílio emergencial aos vulneráveis, que são aqueles R$600 mensais. É uma discussão muito importante, porque, como eu já falei aqui outros dias, tem desdobramentos políticos por conta da popularidade que isso traz com essas classes mais desassistidas, mas tem desdobramentos fiscais muito importantes, porque de todas as medidas de socorro, esse auxílio emergencial é aquele que mais pesa nos cofres públicos. Tá? Tem aqueles projetos que limitam o juro do crédito rotativo dos bancos, suspendem pagamento aí de parcela de consignado, aumenta a contribuição social do lucro líquido, dos bancos, ou essa tributação de 20% para 50%, entre outras coisas. Esses projetos eles são muito polêmicos, foram objeto de muito debate e muitas críticas de diversos analistas, de várias correntes no fim de semana, dizendo que eles, se avançarem, pode ter um
um efeito adverso em relação àquele que é pretendido, né? Pode ser, no fim, muito ruim para a economia e acabar gerando contração e não expansão do crédito, como é o objetivo. Tá? Só assim, no exterior, as principais bolsas elas estão relativamente fortes. Na semana passada tiveram um declínio, mas se mantiveram num nível relativamente valorizado. Na sexta-feira foi um dia de pregão um pouco melhor. Agora pela manhã, inclusive, os mercados também estão operando numa tendência um pouco mais favorável. Então você ainda tem aquele confronto entre notícias favoráveis e desfavoráveis, que nenhuma consegue se sobrepor à outra para mudar muito o S&P 500 nos Estados Unidos de nível, né? Para cima ou para baixo. Então, assim, a narrativa continua essencialmente a mesma, todo mundo acompanhando flexibilização de quarentenas, as estatísticas da Covid lá fora, os estímulos monetários e fiscais. Tem mais um projeto de socorro fiscal nos Estados Unidos muito grande, passou pela Câmara, vai para o Senado, não se sabe se vai ser aprovado, porque talvez não tenha o endosso dos republicanos, que são maioria, né? No Senado, todo mundo olhando também a evolução dos dados econômicos, que aparentemente passaram pelo pior momento no mês de abril e agora maio ou estão acomodados ou estão mostrando alguma melhora, e todas as notícias sobre vacina, tratamentos de diversas naturezas, tratamento com anticorpos para a Covid, enfim, tudo isso aí faz parte da discussão. No lado negativo também tem esse medo da hostilização dos Estados Unidos contra a China, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas não tem um lado, né, dessa discussão toda que está vencendo. O que a gente observa é que muito das coisas boas estão precificadas e a gente precisa de algo adicional para ver a valorização maior das bolsas no exterior. Só para concluir, aqui no Brasil, todo mundo de olho nas estatísticas da Covid, né? Então a gente tinha estabilizado nessa média aí 700, 800 e poucas mortes por dia. Vamos ver agora, né? Domingo diminuiu um pouco, vamos ver hoje e em especial amanhã, na terça-feira, dia que tradicionalmente tem sido feito ajuste na contabilização para ver se tem ou não mais algum tipo de salto. Eu vou ficar por aqui. Bom dia a todos.